que tantas pessoas têm a pineal calcificada? Começo com essa pergunta porque ela carrega duas frentes. Uma palavra técnica que ouvimos em consultórios e exames, e uma imagem antiga, quase poética, que caminha por culturas e mistérios. O terceiro olho, que deveria ver além do óbvio. O que quero propor aqui é que, além das causas médicas possíveis, existe uma camada simbólica e histórica que ajuda a entender por que tanta gente se sente desligada da própria percepção interior. E, se você ficar até o final, vou te guiar num pequeno exercício de autoverificação para que você mesmo possa perceber se há alguma sensibilidade ali. Sem promessas, só observação. Muitas pessoas relatam perder uma clareza interna, uma intuição que antes parecia natural. Às vezes isso é chamado de não conseguir ver, não apenas com os olhos do corpo, mas com a visão que sente o mundo, reconhece padrões, percebe verdades íntimas. Há quem explique isso com química, hábitos e poluição, e há quem recupere uma história mais velha, a de manuscritos ocultos, de um conhecimento que foi marginalizado. Ambos os lados importam. Vamos ouvi-los. Se esta mensagem ressoa com você, fica comigo até o final e escolha um lugar calmo. Ao longo do vídeo farei um convite para um exercício simples que você pode acompanhar. Há cerca de 70 anos, numa descoberta que abalou círculos de estudiosos e místicos, um conjunto de manuscritos foi encontrado em Nag Hammadi, no Egito. Entre aqueles escritos havia textos que hoje chamamos de gnósticos, traduções, fragmentos e evangelhos que não foram incorporados ao cânon cristão tradicional. Um desses textos, conhecido como Evangelho de Felipe, fala em marcas inscritas no corpo que seriam sinais de um laço mais profundo com a fonte divina. Lê-se nesses textos uma preocupação com a memória ancestral, o termo grego anamnesis, a ideia de que conhecer é lembrar-se do que já foi antes de nascer. Importante. Quando menciono esses textos, não os coloco no mesmo status histórico ou teológico que os livros canônicos da Bíblia. Eles são documentos históricos, interpretados de muitas maneiras, e os estudiosos os classificam como apócrifos ou gnósticos. Ainda assim, neles encontramos imagens poderosas, marcas que identificam uma ordem interior, maneiras de reconhecer quem tem sensibilidade para realidades sutis. Essas imagens, com o tempo, foram reinterpretadas por movimentos espirituais como pistas sobre como a percepção humana pode ser perdida ou recuperada. Os gnósticos falavam de 3 marcas no corpo, uma embaixo, uma no meio e uma acima, que, lidas simbolicamente, falam de origem, presença e visão. Reinterpretadas para hoje, essas marcas podem nos apontar para pontos corporais que, na linguagem do corpo-mente, servem como portas de percepção. A base do crânio, a nossa relação com a terra e o instintivo, o centro do peito, o sentir, o coração, e o ponto entre as sobrancelhas, o lugar a que a tradição mística chama de terceiro olho, associado à glândula pineal no campo médico. Existe uma narrativa contemporânea que combina esses símbolos com explicações sobre a pineal, que ela fisicamente tende a acumular depósitos ao longo da vida, e que essa calcificação seria um paralelo com a perda de sensibilidade espiritual. Esta leitura mistura observação anatômica, hábitos de vida e uma metáfora poderosa, a de algo que se entope e deixa de transmitir. Mas atenção! É preciso disciplinar a linguagem. Quando falamos de calcificação da pineal em termos médicos, estamos descrevendo algo que aparece em imagens e tem causas possíveis variadas. Quando falamos de pineal entupida, como metáfora, estamos falando de uma sensação de apagamento perceptivo. Os dois planos conversam, mas não são a mesma coisa. Então, por que tantas pessoas parecem ter essa pineal calcificada? Seja no sentido literal, seja no sentido simbólico. Vamos explorar algumas hipóteses, sempre distinguindo o que é fato médico conhecido, o que é hipótese e o que é interpretação simbólica.
No plano médico, há fatores apontados como associados ao depósito de cálcio em diversas partes do corpo. Envelhecimento, exposição a certas substâncias, processos metabólicos. Em relação à pineal, existem estudos que descrevem calcificações detectáveis por exames de imagem em muitas pessoas, sem que isso necessariamente implique em sintomas óbvios. É um campo de pesquisa em andamento, e qualquer interpretação definitiva exige prudência. Existem debates sobre influência de dieta, de fluoretos na água, de poluição e até do estilo de vida moderno. Mas são debates, não certezas universais. Dito isso, é legítimo considerar que hábitos de sono, exposição luminosa excessiva à noite, estresse crônico e consumo de substâncias podem alterar padrões hormonais e de regulação no organismo, e este contexto biológico pode potencialmente relacionar-se com alterações sensoriais e subjetivas. No plano simbólico e cultural, há forças que traduzimos como ruído, distração, ou, em termos mais arquetípicos, como arcontes e demiurgo. Essas palavras vêm da tradição gnóstica. O demiurgo é a entidade responsável por uma criação que aprisiona. Os arcontes são as entidades que mantêm essa prisão, segundo a narrativa. Hoje, essas imagens servem como metáforas potentes para apontar o que nublou nossa clareza. Um excesso de informações, sistemas que valorizam distração, rotinas que drenam sensibilidade, narrativas que suprimem a lembrança do próprio saber. A metáfora funciona quando a entendemos como linguagem simbólica, não como acusação literal contra pessoas ou instituições específicas. Imagine que sua percepção interior é uma janela. Dessa janela, a pineal, ou o terceiro olho simbólico, é como o vidro central, fino e sensível. Ao longo da vida, a janela acumula poeira, hábitos de sono ruins, uso noturno de telas, padrões de medo alimentados por notícias sensacionalistas, uma dieta pobre em elementos essenciais, e também aquela história mais antiga, um apagamento cultural do que significa lembrar-se de quem se é. Todos esses elementos se somam e criam uma sensação de opacidade. Alguns irão chamar isso de calcificação simbólica, outros vão apontar para fatores concretos. Eu proponho enxergar ambos os ângulos. O físico e o metafórico dialogam. Há ainda outra camada: a memória coletiva e a supressão histórica do saber. Quando os textos gnósticos foram marginalizados, muitas tradições de autorreconhecimento foram rotuladas como heréticas e silenciadas. Isso não significa, automaticamente, que houve uma conspiração coordenada e perfeita para apagar a verdade. Significa que, ao longo de séculos, práticas e saberes que cultivavam a sensibilidade foram desvalorizadas por estruturas religiosas, sociais e culturais que priorizavam outros modos de viver. O resultado prático foi uma perda de ferramentas de presença, uma ruptura de ritos que promoviam a memória interior. Essa ausência, com o tempo, explica por que muitas pessoas hoje sentem-se desconectadas. Mas não vamos ficar só na teoria. Você veio aqui para entender e também para sentir. Por isso, agora quero te convidar a um pequeno experimento de autoverificação. Lembre-se, é um exercício subjetivo, não um diagnóstico médico. Se em algum momento sentir dor, tontura ou desconforto, pare imediatamente. Não aplique força nem manobras bruscas no pescoço. Este é um teste de presença, não um procedimento. Se tiver qualquer preocupação médica, procure um profissional de saúde. Antes de começar, ajeite-se. Sente-se com a coluna ereta, mãos limpas e confortáveis apoiadas sobre as pernas. Respire algumas vezes naturalmente. Neste momento, você pode escolher se quer continuar comigo em voz alta ou apenas em silêncio. O importante é que esteja atento ao corpo e à respiração. Respire fundo pelo nariz, enchendo o abdômen. Segure um instante. Solte o ar lentamente pela boca. Repita mais 2 vezes com calma. Sinta o corpo se assentando no lugar. Direcione sua atenção agora para a base do crânio, na região onde a nuca encontra a coluna.
Leve a mão direita com suavidade até essa área. Toque leve, sem pressão. Observe o que aparece: calor, frio, tensão. Nada além de contato. Anote mentalmente, sem julgar, apenas percebendo. Agora transfira a mão suavemente para o centro do peito, sobre o osso externo. Apoie sem pressionar. Respire e observe. Alguma pulsação acentuada? Um calor que sobe? Alguma sensação de abertura ou fechamento? Mais uma vez, apenas registre. Por fim, leve a atenção ao ponto entre as sobrancelhas, o que muitos chamam de terceiro olho. Não pressione a testa, apenas coloque a ponta dos dedos com leveza, como se estivesse fazendo um gesto de reconhecimento. Respire e sinta. Há alguma vibração, uma leve pressão interna, um calor, uma claridade, um nada? Cada pessoa vai sentir algo diferente. Alguns sentirão nada. Outros notarão imagens internas, movimentos, uma leve descarga de emoção. Nenhuma dessas respostas valida ou invalida você. São pistas, sinais subjetivos que indicam sensibilidade. Se durante o exercício você notou alguma sensação, pergunte a si mesmo: isso vem de um lugar de calma ou de tensão? É memória antiga, medo, curiosidade? A sensibilidade não é necessariamente espiritual no sentido místico mais elevado. Muitas vezes é apenas um registro corporal de algo que sua vida está dizendo. E mesmo que não tenha sentido nada, isso não é prova de ausência definitiva. A percepção não se mede por um único momento. Antes de prosseguir, um lembrete. Se você sentiu algo intenso, mas também doloroso, se houve dor real, formigamento persistente, perda de equilíbrio ou qualquer sintoma físico anômalo, interrompa e procure orientação médica. Este exercício não substitui avaliação profissional. Ao longo dos últimos parágrafos falei de forças, de textos antigos, de poeira na janela. Há práticas seguras que, segundo tradições e também por recomendações de bem-estar, ajudam a recuperar qualidade perceptiva. Não prometo milagres, apenas possibilidades que você pode testar com responsabilidade. Sono regular e escuro, reduzir o uso de telas à noite para respeitar os ritmos circadianos. Prática diária de respiração consciente. Pausas em que você reduz o ruído informativo e simplesmente observa. Alimentação equilibrada. Contato com a natureza. Práticas de atenção que fortaleçam a memória interior. Muitas tradições sugerem também o cultivo de uma vida comunitária que apoie a investigação interior. Ritos simples, leitura atenta de textos que nutram, encontros que permitem testemunhar experiências sem julgamento. Existe ainda o campo das narrativas que nos cercam, a cultura do medo, a circulação ininterrupta de choque e urgência. Tudo isso pesa. Os arcontes da metáfora são, no nosso tempo, sistemas que saturam a atenção. Redes sociais, linhas de notícias que operam no choque, publicidade que explora ansiedade. Reduzir essa exposição é um ato prático para limpar o espaço mental. Não é uma intervenção mágica na glândula pineal. É uma higiene da percepção. Voltando ao fio histórico. Os textos gnósticos não são manuais médicos. Eles oferecem um jeito alternativo de pensar sobre a alma, a memória e o conhecimento. Quando o Evangelho de Felipe fala de marcas, não se trata de um inventário anatômico, mas de uma linguagem simbólica para dizer que há inscrições no corpo que testemunham a origem divina da pessoa. Ler esses textos como mapas simbólicos nos ajuda a nomear experiências internas que, de outra forma, permanecem sem linguagem. Agora, uma proposta prática para incorporar no seu dia a dia. Escolha uma janela de 15 minutos pela manhã ou à noite para uma prática simples. Apague luzes fortes, desligue notificações. Sente-se ereto. Respire 5 vezes mais longamente que o comum. Leve a mão à base do crânio por um momento. Depois ao centro do peito. E por último, apenas encoste as pontas dos dedos entre as sobrancelhas. Observe sem expectativa.
Registre mentalmente o que mudou ao longo de 2 semanas. Pequenas rotinas sustentadas mudam o terreno da percepção mais do que esforços esporádicos e intensos. Uma palavra sobre linguagem conspiracional. É tentador simplificar e dizer: foram eles que fizeram. Como se houvesse um sujeito único e malicioso responsável por cada perda. A realidade é mais complexa. Há decisões políticas, econômicas e culturais que priorizam certos modos de produtividade e consumo. Há momentos históricos em que saberes foram marginalizados. Há escolhas individuais e coletivas. Enquadrar tudo como uma conspiração absoluta empobrece a análise e retira de você a responsabilidade prática de cuidar da sua sensibilidade. Use a metáfora dos arcontes para nomear o que interrompe sua atenção, mas conserve o senso de ação. Você pode limpar, cuidar, praticar. Antes de concluir, convido você a uma pequena afirmação simbólica. Não é oração obrigatória nem fórmula mágica. É uma declaração curta para ser dita em voz alta ou interiormente, como um sinal de reconhecimento. Se quiser, fale comigo agora. Eu reconheço a minha sensibilidade e aguardo com cuidado. Diga apenas uma vez, com naturalidade. Se houve algo sentido, reconheça interiormente. Se nada aconteceu, acolha a ausência com a mesma ternura. Isso é um gesto de pertencimento. Você reconhece que há algo que merece atenção. Se você participou do exercício e sentiu algo, guarde esse dado como um registro pessoal. Não transforme isso em diagnóstico público sem prudência. Se desejar compartilhar aqui, escreva nos comentários a palavra reconhecimento e, de forma breve, diga se sentiu calor, formigamento, silêncio ou nada. Sua experiência pode ser um espelho para outros, mas lembre-se de que cada corpo vive sua própria história. Para manter a integridade do que conversamos, se você tem exames médicos que apontam calcificação da pineal ou sente sintomas físicos preocupantes, procure um profissional de saúde. Não substitua a avaliação médica por práticas espirituais. A integração de cuidados é sempre o caminho mais seguro. As ideias sobre fluoretos, toxinas e hábitos de vida são discutidas em círculos científicos e populares, mas convém tratá-las como hipóteses a investigar com profissionais e fontes confiáveis. Por fim, retomo a pergunta do começo. Por que tantas pessoas têm a pineal calcificada? Porque a condição humana contemporânea soma fatores biológicos, hábitos de vida, histórias culturais e um apagamento de práticas que cultivavam a lembrança. Porque vivemos num tempo de excesso de estímulos que embaçam a janela da percepção. Porque também existe uma história de marginalização de saberes que ensinavam a cuidar da sensibilidade. E porque, em muitos casos, o entupimento é uma metáfora para algo que pode ser cuidado com atenção, disciplina e carinho. Não com promessas fáceis, mas com práticas consistentes. Se este vídeo tocou você, se despertou curiosidade ou uma sensação nova, convido a acompanhar os próximos episódios, onde vou aprofundar práticas seguras de atenção, explicar estudos que tratam de ritmos circadianos e como eles dialogam com a sensação interior, e trazer conversas com profissionais para que possamos alinhar o simbólico ao que a ciência hoje valida. E se sentiu algo com o exercício, deixe reconhecimento nos comentários. Vamos construir uma comunidade que testemunha experiências sem certezas absolutas, com respeito e responsabilidade. Lembrando mais uma vez, por cuidado. Qualquer questão médica relacionada à glândula pineal ou a sintomas físicos exige avaliação por médicos especializados. Este conteúdo trata de hipóteses, metáforas e práticas não invasivas de atenção. Evite procedimentos caseiros que prometam descalcificar, ou qualquer intervenção que não tenha acompanhamento profissional. Obrigado por caminhar até aqui. Cuide da sua atenção como se fosse um templo discreto, pequeno, frágil e cheio de luz.